Bom dia a todos, meu nome é Aline Lourenço e eu recebo aqui no estúdio da TV O Tempo o presidente do Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, Dr. Luiz Cláudio Costa. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. E hoje nós vamos falar sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que esse ano, nessa edição, teve um recorde de inscrições com 7 milhões de inscritos em todo o país. É um recorde, né, histórico nessa edição do Enem. E também, pela primeira vez, todas as 59 universidades federais do país vão utilizar o Enem como parte do processo seletivo, utilizando ele totalmente através do SISU ou apenas parte dele, né? E para garantir a segurança desse exame, que vai valer, né, porta de entrada para os estudantes no ensino superior, nós vamos conversar agora com o Dr. Luiz Cláudio para falar para a gente um pouco sobre as medidas de segurança que estão sendo adotadas para este ano. Olha, Aline, é um processo que começou no Brasil em 2009, um passo decisivo que o Brasil deu para ter um sistema mais justo de acesso ao ensino superior, porque o modelo do vestibular, apesar de nós fazermos muito bem, ele é um modelo que por si ele exclui, né? Principalmente o estudante que mora mais distante, o estudante de uma classe social mais vulnerável. E o Enem faz essa inclusão, mas evidentemente é um desafio do tamanho do Brasil, né? É um exame que é aplicado em 1.662 cidades, são, como você disse, 7 milhões e 200 mil inscritos, né, em 2 dias de aplicação. Para você ter uma ideia, nós fazemos rotas, percorremos 308 mil quilômetros nesses 2 dias. Nós temos mais de 650 mil pessoas que participam. Então, a gente está trabalhando muito desde o outro. Fizemos um exame ano passado sem nenhum problema logístico, estamos trabalhando muito para que o participante tenha essa tranquilidade, que a gente sabe da importância disso para ele, para a família, para a sociedade. Tomamos diversas medidas na questão do lacre eletrônico, por exemplo, todos os nossos malotes têm um lacre eletrônico que nos dá exatamente aonde ele está, o momento da abertura, né? Então, muita atenção, só para você ter ideia, são cerca de 3.700 itens de atenção de segurança que envolve essa operação logística. Temos a participação efetiva do Ministério do Exército, da Polícia Federal, das polícias rodoviárias federais também, enfim. É uma belíssima participação e, essencialmente, um projeto pedagógico com as nossas universidades, como você disse. E o senhor pode detalhar para a gente como que funciona essa logística, desde o momento em que a prova sai da gráfica até chegar à mesa do estudante que vai prestar o Enem esse ano? Olha, esse é um processo interessante, né? Porque realmente é uma das maiores operações logísticas do Brasil e do mundo, né? Então, vamos pensar um pouco mais desde o momento que se faz os itens. Então, é um trabalho que é feito coletivamente. Nós temos nas diversas universidades públicas brasileiras professores que trabalham na elaboração dos itens. Então, eles trabalham, fazem os itens, depois nós temos que fazer o pré-teste, depois uma comissão também de professores, uma comissão altamente especializada e sigilosa, evidentemente especialistas nas mais diversas áreas, começam a fazer a seleção desses itens, né? Isso com profundo sigilo, com todo o critério. Depois você tem a prova, que ela tem que ser diagramada. A partir daí, essa prova sai em mídia eletrônica criptografada. Um servidor tem a senha e o outro tem o material, e ele sai com a Polícia Federal acompanhando. Chega numa gráfica, essa gráfica é de segurança máxima, ninguém tem contato com essas provas. Né? Essa então, gráfica fica dentro do INEP? Não, essa gráfica é fora do INEP, essa gráfica é em São Paulo, segurança máxima, segundo a ABNT. Né? E a partir daí, então, essa prova é rodada numa posição que ninguém tem acesso a isso. E aí nós temos que fazer, nós estamos falando aí, são 7 milhões e 200, mas sobre 2 dias nós estamos falando de 14 milhões de provas, mais as provas especiais. Então, tudo isso é feito com esse critério, com esse sigilo. Depois disso, nós temos que fazer o ensalamento. Você imagina, nós estamos falando de 1.662 cidades, né? Em torno de 150 mil salas que vão receber essas provas. E aí você tem a rota, o transporte, tem locais que nós só chegamos de barco. Então, você precisa ter toda uma logística disso. Depois que a prova sai da gráfica, ela vai para o Exército Brasileiro, né, que ela fica guardada com toda a segurança do Exército, até o momento da distribuição, que aí nós temos toda uma logística operacional, os Correios trabalham conosco de uma forma bem dedicada, uma operação dedicada, para que ela chegue no local da prova no dia, né, e com toda a segurança. Então, essa é mais ou menos toda essa logística. Isso aí envolve, como eu te disse, uma série de pessoas, e além disso,
todos eles o cuidado para que o participante faça essa prova com tranquilidade. Pois é, presidente Luiz, e no dia da prova, assim, quais são os cuidados de segurança que ocorrem e como também o próprio candidato deve se comportar para evitar qualquer tipo de constrangimento ou até uma eliminação? Sobre a segurança no dia, nós temos coordenadores regionais, nós temos coordenadores municipais e nós temos coordenadores de local de prova, até o chefe de sala. Nós estamos, pela primeira vez esse ano, nós treinamos todos eles, presencial e à distância, com treinamento efetivo, capacitação. Nós vimos treinando ao longo do tempo, ano passado já fizemos, mas esse ano nós treinamos realmente todos. Estão todos muito bem treinados, até o assistente de banheiro, para toda a atenção. Então, de nossa parte, esse cuidado. Ele tem que estar lá cedo para receber a prova, aí faz a prova, verifica o material administrativo, faz algum treinamento naquele momento com seus assistentes também, né, nos últimos detalhes. Agora, para o candidato é muito importante o que você falou, Aline, porque é de fundamental importância. Primeiro, ele vai receber em breve o seu cartão de confirmação. Final desse mês, início do outro, ele vai estar recebendo o cartão de confirmação. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é verificar o seu local de prova. Se possível, que ele vá antes nesse local para verificar a distância que ele vai gastar. Percebe? Porque a gente verifica, infelizmente, as pessoas dedicam o ano inteiro e depois chegam atrasado. E aí, por uma questão da própria honestidade do sistema, né, e darmos direitos iguais, realmente o horário tem que ser o horário, porque você não pode dar oportunidade diferenciada para as pessoas. Então, é preciso que ele verifique isso para não chegar atrasado, mantenha dentro do possível, a gente sabe da importância e, portanto, a ansiedade que ele tem, mas que ele mantenha calma, tranquilidade para fazer a sua prova e leia bastante o edital, para não ter constrangimento. Ano passado, lamentavelmente, nós tivemos que retirar algumas pessoas que estavam utilizando equipamento eletrônico na prova. Isso não pode, porque você quebra a equidade, né, a isonomia. Então, ele tem muito cuidado com isso. Ele chegou, ele já entrega os seus aparelhos, o aparelho celular ou qualquer outro equipamento eletrônico, fica guardado com o nome dele, ele vai receber ao final. E ele se dedica à sua prova, né, para que ele não tenha, não sofra nenhum tipo de punição que possa afetar esse dia que é tão importante para ele. Sim, com certeza. Apenas lembrando que você que está em casa também pode participar dessa conversa enviando as dúvidas para o nosso portal, que é o www.otempo.com.br. Registra lá a sua dúvida, que a gente tira aqui com o presidente do INEP, que hoje está esclarecendo todas as questões sobre o Enem, já que a gente está na reta final, a prova de outubro, e a gente vai sobre o Enem. O senhor que é realizado para justamente aplicados no dia. Como funciona esse pré? Ele já aconteceu? Como ele é feito com alunos, com professores? Como que funciona? Nós fazemos uma segurança máxima, né, de alguns critérios técnicos. O teste é o seguinte, porque a resposta ao índice, a famosa, ela dá muito mais segurança ao candidato ao Brasil e às escolas, as habilidades que os seus processos do ensino médio têm. A TRI é cientificamente constatada, utilizada no mundo inteiro. Para a TRI, você precisa fazer o pré-teste, ou seja, aquele item tem que ser exposto previamente a estudantes para que você conheça 3 parâmetros desse item. Grau de dificuldade, você precisa saber o grau de dificuldade do item, o grau de probabilidade dele ter um acerto ao acaso e o poder de discriminação, ou seja, aquele item mede de fato se uma pessoa sabe mais ou menos, ou aquele item pode ser acertado por uma grande maioria. Então, tudo isso é preciso que haja um pré-teste, nós fazemos isso dentro de técnicas estatísticas, né, para que a gente tenha toda essa informação. E, é claro, esses itens são colocados no nosso banco de itens, e a partir daí que ocorre aquilo que eu lhe disse, da definição, então, até chegar o momento da prova pronta e diagramada. Uhum. O senhor falou de uma medida de segurança que foi adotada esse ano, que é a questão dos lacres eletrônicos, né? No ano retrasado, em 2010, 2009, nós tivemos alguns problemas com vazamento de questões, de tema de redação, e eu imagino que a adoção desse lacre eletrônico foi justamente para evitar que episódios como esses ocorram novamente neste ano, né? Além dos lacres, tem alguma outra medida que é novidade nesse ano? Tem uma série, mas como segurança, você tem que, evidentemente, até o sigilo da segurança. Mas veja, nós fazemos, primeiro, o Enem é um processo que a cada ano ele se aprimora, e é assim mesmo, o mundo inteiro. Para você ter uma ideia, o chinês é o único exame que é superior ao nosso.
com as mesmas características. Teve agora no último exame 9.400.000. Nós estamos em torno de 7.200.000. E tiveram vários problemas. 1.500 pessoas foram presas. A segurança deles é rigorosíssima. Você não pode levar sequer nada, uma corrente, você não pode colocar nada no seu cabelo. Eles fazem que eles têm outros problemas. Nós conversamos com eles e verificamos o problema deles. O similar norte-americano, que é o SAT, teve problemas seríssimos com mais de 600 pessoas. Lá o problema deles foi outro, foram pessoas fazendo provas para terceiros. Então eles criaram uma metodologia para resolver esse problema. Hoje, para fazer a inscrição no SAT, que é o Enem norte-americano, você tem que fazer o upload da sua foto atual. Você só vai entrar mediante a foto. O francês teve um problema seríssimo com mais de 400 pessoas. Então, veja, você tem que estar sempre acompanhando isso, né? Porque qual é o nosso desejo, o desejo da sociedade brasileira? É que quem entrar ali faça o exame rigorosamente com as mesmas condições. Né? Então, nós não podemos ter nenhum tipo de privilégio ou permitir que alguém receba informações que não são para todos. Então é isso. Agora é sempre uma luta. Um evento como esse, né, você tem que estar aprimorando. O LAC foi isso. Nós precisamos saber exatamente o momento que você abre o malote, né, para saber que ele é aberto naquela hora que é devido, porque você não pode ter um malote que tenha a prova, que é um bem precioso, um bem público, né, da sociedade, aberto anteriormente. Agora, sempre que você lida com processo educacional, você envolve pessoas. Isso é claro, é assim que nós fazemos, né? No caso, por exemplo, que você disse, olha bem, alguém roubou uma gráfica na prova, isso é crime. Isso não é questão de gestão, isso é um crime. Evidentemente que nós temos que estar atentos para evitar esse tipo de coisa. O outro exemplo que você disse que ocorreu num pré-teste. Alguém que é do processo educativo, pelo menos foi isso que a polícia investigou e determinou, foi lá e também pegou uma prova do pré-teste, presumindo que era pré-teste, e divulgou. Veja, de novo, nós estamos diante de uma atitude individual que é ilícita, que nós não gostaríamos que ocorresse na educação. Então, nós temos que separar esses processos e entender que o Enem vai se aprimorando, e nós estamos a cada dia melhorando mais. E, claro, todos nós que participamos também estamos cada vez mais conscientizados, os participantes, todos nós, da importância de nós participarmos desse processo, observando tudo aquilo que prevê o edital e as nossas normas comportamentais na sociedade, principalmente como educadores. Só uma pergunta, então depois que ocorreram esses episódios de vazamentos, divulgação de temas antes do início das provas, vocês então procuraram outros países que fazem testes semelhantes, conversaram com entidades, órgãos que preparam esses exames semelhantes ao INEP em outros países para adquirir essa experiência de como eles fazem lá? Logo que eu assumi, né, que fomos convidados, nós fomos aos Estados Unidos, eles vieram aqui também, inclusive elogiaram muito o nosso sistema, né, viram o que nós estávamos fazendo, adotamos algumas coisas, né? É isso mesmo, é um processo. E também observando as experiências dos anos anteriores, né? Você vai olhando para trás, verifica o que precisa ser feito. A cada ano você aprimora mais. E é assim que esse exame é construído. O Enem é um processo. E eu acho que a gente vai amadurecer nesse processo com o tempo. E sempre que a gente pensa no processo, a gente tem que comparar com o modelo anterior. É que o modelo anterior também nós tínhamos problemas, tanto de ordem operacional, só que eles eram pulverizados pelas instituições, mas mais do que isso. Aí a discussão, eu acho que nós precisamos nos deslocar da discussão operacional, ela tem que ficar evidentemente feita da melhor maneira possível, sempre se aprimorando, mas irmos para as questões pedagógicas, a importância desse exame, o acesso ao ensino superior de qualidade de uma forma justa e o diálogo que ele faz com o ensino médio. Eu acho que esse é o grande debate e isso é muito bom para o Brasil. Sim, Aline, nós temos perguntas? Sim, nós temos algumas perguntas, uma inclusive o senhor já respondeu, mas eu queria que o senhor respondesse novamente. O Diogo de Belo Horizonte, ele diz que precisa levar o aparelho celular dele no dia da prova e ele quer saber o que será feito com esse aparelho, se ele levá-lo, se ele corre risco de ser eliminado. Não, Diogo, não corre não. Você pode levar seu aparelho, você pode utilizá-lo, é bom que você vai chegar e com certeza vai ter que se comunicar com alguém, você vai. Agora, no momento que você for entrar na sala, vai ter um envelope, vai ter lá alguém que está o fiscal de sala, você vai colocar isso no envelope com o seu nome e você receberá, vai ser desligado evidentemente, e você receberá no final. Então pode levar com tranquilidade, só fique atento, viu, Diogo? Aí é bom para ele e para outros também. Acontece conosco, né? Muitas vezes você está num ambiente que você não pode ter o celular, você esquece no seu bolso. Né? Quantas vezes nós vamos ou numa viagem de avião, alguma coisa, e oh meu Deus, o celular está aqui. Então que eles fiquem atentos, né? Olha, pega, porque às vezes entra, esquece que tem o celular, e de repente o celular toca no meio da prova. Ele
vai ser penalizado, e infelizmente. isso vale para outros aparelhos, né? Tablets. Exatamente. Fiquem bem atentos, porque aqui esse momento é tenso para você e para os outros, a gente sabe da ansiedade, mas fique atento a alguns detalhes pequenos, né, para você fazer. Então, pode levar seu celular só no momento que entrar na prova, recolha e você faz a prova com tranquilidade. O senhor comentou, né, dos processos em outros lugares, né, que solicitam fotos, né, e aí tem um leitor nosso, né, a Denise, na verdade, de Vespasiano, ela está perguntando exatamente quais os documentos de identificação que ela deve apresentar no dia da prova, se é necessário que esses documentos tenham foto. É necessário sim, viu, Denise, para a sua própria segurança e de outros candidatos. Você não gostaria, nem nós também, que alguém que fizesse para outro. Então, você tem que levar um documento com foto atual, né, um documento que mostre a sua foto da forma que você está hoje, né, esse documento válido. Em caso, tem alguns casos, viu, Aline, que a pessoa perdeu o documento, aí ela tem que levar o BO e ela faz isso, e a gente faz uma ata separada para depois a verificação. Então, é documento com foto, o edital consta direitinho quais são os documentos, mas de preferência carteira de identidade, carteira de motorista, tem alguns documentos que não são válidos, por exemplo, para carteira estudantil, não. Então, é preciso que ele esteja atento a esses documentos. Agora, tem que ser um documento válido com foto, passaporte, carteira de identidade, carteira de motorista. Né? Esse é sempre o ideal. É claro que você estando ali, você pode fazer essa verificação, não é? Mas procurar levar esses documentos para que não tenha problema de identificação. No nosso edital, que está muito claro, tem na página do INEP, ela pode verificar lá os documentos que são válidos. Ok, muito obrigada. Ainda falando rapidamente sobre a questão da segurança nas provas, o senhor citou a questão da fiscalização dentro de sala de aula, dos treinamentos que esses fiscais vão passar, né, para atuarem no dia das provas. Em 2010, a gente também teve um problema semelhante de um repórter de um jornal de São Paulo que foi chamado para ser fiscal de uma prova dentro de uma sala de aula. Como que está sendo esse treinamento, então, para os fiscais? Como que vai ser esse controle de quem entra, de quem sai no dia da prova? Nós já determinamos, isso desde que assumimos tomar essa medida, ano passado nós já fizemos, nós não permitimos nenhum tipo de improvisação, como esse acontecido em 2010, que você chame pessoas no momento. É claro que você, e pode acontecer com todos nós, você estava escalado para trabalhar e ter algum problema de ordem pessoal, algum problema de saúde, algum problema na família que você não pode ir. Mas por isso, o que nós já fizemos com ele? Eu tenho que ter, e eles me passam isso, eu acompanho isso da minha mesa, sempre você tem um número de reservas que estão treinadas. A pessoa está sob aviso, alguém que foi treinado, para que não haja improvisação. Nós não podemos. O momento é muito importante para o estudante, para a sociedade, como nós falamos, e o ideal, e tem que ser assim, é que seja alguém que já participou da capacitação. Então, isso nós já fizemos no ano passado e agora estamos repetindo, até aumentando o percentual de pessoas que ficam de sobreaviso, não é? Porque às vezes acontece. E aí você tem já a solução dada, alguém acionado, pode ser acionado no dia da prova, mas alguém que foi treinado. Você não pode pegar alguém que está ali, próximo, por esse episódio ocorrido, e colocá-lo porque não tem essa capacitação. Então, existe um plano B para a questão da fiscalização dentro de sala. E eu queria saber se existe também um plano B para, se houver algum erro em questões de prova, em cadernos, questões trocadas, tem algum plano B, alguma carta na manga que o INEP está preparando? Nós fazemos tudo isso. Veja, você tem as provas por determinado local e, evidentemente, em cada estado, em cada posição estratégica, eu tenho provas extras em caso de ocorrência de algo, né? Ou seja, você tem que ter sempre essa capacidade de responder a alguns eventos. Então, isso tudo faz parte do nosso planejamento. Como eu te disse, nós temos mais de 3.600 pontos que nós fazemos a checagem, verificamos. Nós temos os casos do atendimento especiais, né? É o evento, o exame mais inclusivo que o Brasil faz, é um dos mais do mundo, né? A pessoa que tem necessidades especiais, ela pode solicitar esse auxílio e a gente fornece. Então, a gente tem muita atenção na prova ampliada, no auxílio ledor, no braille, as pessoas que têm necessidade de cadeiras especiais. Nós temos um participante que ele só mexe com os pés, então ele tem que uma atenção toda especial a ele. Então a gente acompanha tudo isso, tanto no detalhe como na questão macro, e aí nós temos todas essas técnicas para atender em caso de termos alguma necessidade específica numa sala ou num local. Uhum.
E um dos pontos que nesse ano alguns candidatos já estão um pouco com medo, um pouco apreensivos, são as mudanças em relação à correção da prova, né? Da prova de redação. Ontem eu conversei com alguns professores de cursinhos preparatórios, professores de redação, português, justamente para ver a aposta deles em relação ao tema desse ano. Alguns citaram meio ambiente, alguns citaram os movimentos populares que a gente presenciou em junho e julho deste ano. Então, em relação à questão da redação, fala pra gente um pouquinho a respeito das mudanças na correção nesta edição do exame. Veja, o ano passado nós fizemos uma coisa inédita no Brasil e até no mundo, né? Nós disponibilizamos 4.200.000 redações com a vista pedagógica para que o participante pudesse observar a sua nota, ele via a sua redação e a nota em cada competência, e com um comentário, para que ele pudesse fazer o seu estudo, verificar a sua nota. Dessas 4.200.000 redações, nós discutimos, houve uma discussão pública de 6 redações, 0,0000001%, ou seja, em qualquer sistema do mundo, profundo sucesso. Porém, todas essas discussões eram técnicas e tinham a ver com o edital. Todas as correções estavam corretas de acordo com o edital. Por exemplo, 4 redações, que eram redações excelentes, eram redações que as pessoas tiveram nota 1000, mas tinha erros isolados. Então, não eram redações que estavam eivadas de erros e tiveram nota 1000, não. Uma delas, a jovem, era até, curiosamente, eram 4 jovens de 17 anos terminando o ensino médio, 4 meninas, e elas, uma delas escreve trouxe, com 2 S. Claro que aquilo choca, né? A outra escreve enxergar da forma indevida, enfim. Mas eram redações isoladas. Mas elas acertam todo o resto. Elas não tinham nem mais um erro. Se você pensar que aquele momento ali é um momento de tensão, a pessoa mostrou que domina a norma culta e teve um erro. O edital dizia que você poderia ter erros, escassos desvios gramaticais. Estava lá no edital. Portanto, as notas foram devidas, porque ela não teve uma série de erros. Não era uma pessoa que não dominava a norma culta e teve 1000, não. Uma pessoa que fez uma redação sem nenhum erro. Acontece, vocês mesmos que são jornalistas, a gente, quando você escreve, você fica na dúvida, a gente tem uma revisão, olha aquela palavra, o nervosismo da hora. Isso é pedagógico. Nós não podemos esquecer que nós estamos diante de um exame pedagógico, educativo. Nós não estamos ali para punir o estudante, nós estamos para fazer uma avaliação justa e para que ele tenha uma informação do que se passa. Então, essas 4 redações aconteceram isso. E 2 redações que 2 participantes que já estavam no ensino superior, um deles é 17 linhas, outro 19 linhas. Dessas 17, um coloca 4 linhas falando, olha, ele fala sobre o tema, o primeiro parágrafo, sobre o tema, o segundo parágrafo, no terceiro ele diz assim, para não ficar cansativo, eu vou dar uma receita, e dá lá uma receita, e volta para o tema. O que o corretor fez? O edital dizia o seguinte, você só pode ser 0 se você fugir completamente ao tema. Ele não fugiu completamente ao tema. Era fuga total ao tema. Deu 500 pontos, nota 5, é uma nota baixa, 500 e 1000. Né? O outro, também a mesma forma, escreve uma parte do hino de um clube do Palmeiras. Também recebeu 500, 520, 540. Então, foi corrigido de acordo com o edital. Mas nós achamos que a discussão, apesar dela ter sido amplificada e não ter correspondido ao sucesso do que foi a vista pedagógica, é isso mesmo, temos que aprimorar, nós não temos compromisso com erro. Sabe? Se tivermos errado, nós vamos avaliar, assim que se faz a educação, assim que se faz qualquer processo. Nós entendemos o seguinte, olha, é tão sério isso para 7.200.000 pessoas, que quem quiser brincar, vai brincar em outro lugar, não vai brincar aqui. Então, se alguém colocar inserção indevida, deliberadamente, mostrando descompromisso com o exame, é nota 0. Quer dizer, nós melhoramos o edital. Ao invés de ser somente fuga total ao tema, pode ser uma inserção indevida. Então, alertando. Agora, pedagogicamente, nós temos que ter muito cuidado, porque vocês sabem disso, o jovem de vez em quando diz assim, meu Deus, eu fugi na maionese, eu viajei na maionese, eu escrevi isso aqui, eu me perdi, escrevi. Então, eu tenho que ter muito cuidado pedagogicamente para não punir essa pessoa que está com seriedade fazendo o tema, de repente se perdeu e voltou ao tema daquele que está mostrando descompromisso. Não é? Porque aí também nós temos que ser educadores, dizer, olha, aqui não é local para descompromisso, tem várias pessoas fazendo isso aqui com muita seriedade. Essa foi a modificação. E a outra modificação, que as redações, elas podem ter erros, mas eles têm que ser excepcionalidade e não mostrar repetibilidade. Aliás, o guia da redação, o manual que está disponível no site do INEP, a gente até colocou algumas redações com isso. Uma das redações que nós exemplificamos lá, a pessoa escreve a palavra espanhóis, parece que 3 vezes. 2 ela acentua corretamente, a outra não.
Então isso, não tem, essa pessoa domina a norma culta e não tem nem mais um erro. Esse é um caso de excepcionalidade que não tem repetibilidade. Ao estudante, a tranquilidade, faça a sua prova com tranquilidade. O que nós fizemos ainda mais, viu, Aline, para melhorar a vida do estudante? São 2 corretores que um não sabe que o outro está corrigindo a mesma prova e não sabe a nota do outro. Se a diferença for maior do que 100 pontos, vai para um terceiro corretor. Ou seja, ele tem muita segurança, 10%, ou seja, a redação é 1000, se a diferença for maior do que 100 pontos, vai para um terceiro corretor. Então as redações elas são corrigidas 3 vezes, assim, 2 ou 3? Pode ser até 4 vezes, no mínimo 2 vezes. Ou seja, houve um consenso ali na nota, muito bem, aí você faz a média. Se a diferença for menor que 100 pontos, é a média dos 2. Se houver uma diferença maior que 100 pontos, vai para um terceiro corretor. Se esse terceiro corretor mantiver a diferença, ou seja, não houve também a discrepância não reduziu, ficou 100 pontos ainda com um e com o outro, vai para uma banca de 3 especialistas. É o único exame que faz isso, ou seja, o estudante já tem 2 recursos de ofício dentro do processo pedagógico. Porque poderia ser uma correção só, aí o estudante recorre e você passa para outro. Seria péssimo para ele. Ele tem essa garantia que vai ser corrigido por 2, depois vai para um terceiro. E todos esses corretores com larga experiência em correção de universidades, de instituições de ensino superior do Brasil, mestres, doutores que estão na nossa banca, todos treinados. Esse ano nós treinamos todos e são 9.500 corretores, não tem essa lenda urbana que corrigem muitas provas. Nós estamos, inclusive, fazendo justiça, pedimos à Fundação Getúlio Vargas e fizemos uma análise de preço, nós estamos pagando o maior valor que se paga nesse país por correção de texto, não há pressão. O que nós queremos, e o treinamento é uma nota justa para aquele texto que o estudante fez. Uhum. Então, esse maior rigor na correção da prova também aumenta a pressão em cima dos estudantes, né? O seu brincadeiras, deboches, tolerância zero em relação a esse tipo de conduta nas provas. Eu acho que para o estudante sério, porque veja, o estudante sério vai brincar, o estudante sério vai fazer a sua prova. Então, dá tranquilidade para ele. Agora, como educadores também, nós temos que apontar para aquele, olha, aqui não é o local adequado. A gente, claro, todos nós gostamos do bom humor, todos nós gostamos da criatividade, e que pode ser expresso de uma forma, mas não o descompromisso com o exame, né? Porque não há outro objetivo de você fazer isso, senão mostrar o descompromisso. Então, para o estudante que está ali fazendo, é muito bom isso, né? Eu acho que é bom, para as escolas é bom, e o que nós queremos é isso, construir juntos, né, um sistema de avaliação que retribua de fato aquele texto que o estudante fez. Então, a tranquilidade, ler normalmente o texto, né, você tem o tema dado por um texto que é norteador ali, que ele leia com atenção, que ele tenha cuidado, ele não pode escrever menos de 7 linhas, ele não pode copiar o texto que é referência, porque não é contado. A questão do título, perguntam muito, não é obrigatório, é opcional, ele pode colocar o título ou não. Então, que ele vá também no manual, nosso guia de redação, para poder ter essas orientações. Mas eu acho que tudo que nós fizemos é bom para os participantes, para terem mais segurança. Presidente, a Jussara Rodrigues de Sarzedo, ela está perguntando exatamente essa questão da cobrança das provas. Ela quer saber se com essa maior adesão das universidades federais e estaduais nessa edição do Enem, se os estudantes podem esperar uma cobrança maior, ou se será mantido o mesmo padrão. O senhor já falou um pouco da redação, mas em relação às outras questões também. Jussara, é o mesmo padrão, viu? O que nós queremos? Veja bem, você tem lá a matriz de competências e habilidades em cada área, né? O que você precisa saber? Eu acho que o segredo de uma prova não é ser muito difícil. O segredo de uma prova é ser equilibrada e dar oportunidade para que o participante apresente aquilo que sabe, né, dentro das suas competências, e que saiba fazer a diferença entre um e outro. Lembrando, é claro, que ali é um momento de tensão, um momento, né, de ansiedade. Então não é isso, nós não estamos pensando, a prova é construída pedagogicamente com especialistas das universidades de cada área, com o objetivo de avaliarmos pedagogicamente o conhecimento e a habilidade que você adquiriu ao longo do ensino médio. Então não é esse o objetivo, vamos fazer uma prova muito difícil para tudo, não é nada disso. Nós somos educadores e o que a avaliação em termos de educação preconiza é isso, avaliarmos competências e habilidades. Então veja o que é solicitado em cada área, faça o estudo aí com o seu colégio, faça a sua revisão, mas é com tranquilidade para você fazer com certeza uma boa prova. Mas ainda falando sobre essa questão da adesão das universidades federais,
alguns professores, especialistas, professores de cursinhos falam desde 2009, quando as universidades começaram a utilizar o Enem como parte do processo seletivo ou totalmente, eles falam que houve uma certa mudança no perfil das provas do Enem, naquilo que é cobrado. Eles falam que antes a cobrança era maior na questão da interpretação de texto, os alunos que conseguiam interpretar bem, se saíam, tinham um desempenho satisfatório nas provas, e agora cobra mais essa questão também dos conteúdos, como os vestibulares tradicionais. O senhor acredita que também está ocorrendo essa mudança no perfil? Não, o Enem jamais será conteudista. O Enem, e você pode observar, e nós temos especialistas nisso, nós fazemos essas análises, essas pesquisas. A cada ano nós temos o aprimoramento pedagógico. Aliás, essa é a nossa preocupação maior, né? Porque nós temos toda a logística, mas essencialmente é um projeto pedagógico de avaliação. Então, a cada ano nós temos uma melhoria. Por quê? Quem faz isso são as próprias universidades. O INEP não faz item, o MEC não faz item. São as universidades, as comissões de especialistas das instituições de ensino superior com profunda experiência, analisando a matriz, né, de habilidades e competências e fazendo esses itens que são pré-testados e não mostram isso que alguns dizem, né? Eu costumo dizer que quem não tem dado tem opinião, então as pessoas falam muito, mas o que mostram os dados nossos, né, até pela própria adesão. Vamos pegar aqui a UFMG, que é essa universidade que todos nós brasileiros e mineiros nos orgulhamos muito de ter, uma das melhores do Brasil. A UFMG fez uma análise séria durante 4 anos sobre o Enem, sobre o vestibular convencional, porque as universidades fazem muito bem o vestibular. Não é uma questão de um modelo pelo outro só da prova, não é isso não. Mas a UFMG viu que poderia fazer exatamente pela qualidade, e assim várias outras. Por isso que nós temos hoje essa grande adesão. Ninguém é obrigado a fazer adesão ao Enem. Eles fazem a partir de uma profunda análise desse processo pedagógico, principalmente das provas. Então isso não vem ocorrendo, ao contrário, as provas vêm se aprimorando e assim será a cada ano. O senhor falou que as universidades já têm essa expertise de fazer seus vestibulares, elas fazem isso muito bem. Então, por que substituir pelo Enem? E se isso também é uma tentativa de padronizar aquilo que é ensinado nas escolas? Porque, às vezes, o que um aluno de Minas Gerais aprende nas escolas não é o mesmo que um aluno que está lá no norte do país costumava aprender antes do Enem. Isso também ajuda a padronizar, uniformizar o ensino? São duas boas perguntas, veja só, e que merecem ser respondidas até para a gente refletir juntos. Bem, vocês aqui, jovens, e com certeza aqueles que nos estão vendo, a questão de modelo. O vestibular, na sua forma convencional, que o Brasil faz desde 1911, faz muito bem. O Brasil começou o vestibular em 1911 e as universidades fizeram isso muito bem, ele seleciona bem. Mas o vestibular, a lógica dele é excludente. Por que é excludente? Você, previamente, faz a inscrição em uma instituição e em um curso. Se você tiver condições financeiras, você faz em 3, 4. Mas você vai disputar 40 ou 50 vagas em uma instituição e um curso. Se você for mal, você está fora. Repito, se você tiver condições financeiras, você faz a migração para 2 ou 3. Se você não tiver condições financeiras, às vezes você não faz nenhuma. Você não pode sequer viajar do interior para a capital. Com o Enem, você faz uma prova. Você faz aquela prova que é aplicada em 1.662 cidades desse país. Então, com muita proximidade. 5 milhões de pessoas não pagam um centavo sequer para fazer o Enem. E a partir daí, você fez essa prova, você tem à sua disposição, o ano passado, esse ano vai aumentar, 101 instituições, 3.700 cursos e 130 mil vagas. Então, eu estou diante de 2 modelos completamente distintos. O Brasil precisava disso. Nós não poderíamos ter um modelo que exclui, principalmente aquela pessoa que não tem condições socioeconômicas, muitas vezes para ir até... Quantas pessoas sonham do interior de Minas de vir fazer no UFMG e não podiam vir? Porque você tem até o período que você fica aqui. O Enem é diferente. E se ele pudesse vir para o UFMG, ele fazia uma vez só para um curso. Agora não, ele pode optar. Nós estamos falando de um bem público. Então esse é o primeiro ponto. O Brasil precisava fazer essa migração. E nós estamos fazendo isso juntos. Não é que o vestibular era ruim, que o Enem é bom, não é isso. É um modelo de acesso ao ensino superior que dê igual condições a todos. Nós não podemos ter um país que em 1997, somente 0,5% dos jovens de 18 a 24 anos, dos 20% mais pobres da população, estavam na universidade, no ensino superior. 0,5%. 2012 nós conseguimos aumentar para 5,1%, mas ainda é muito pouco. Nós não podemos ter um sistema que faça a seleção prévia por classe social. Então, esse sistema permite isso. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos
caminhar. O segundo ponto que você colocou foi... Em relação à questão da padronização. A padronização. Não é isso. Veja, primeiro, nós temos muito... Vamos pegar Minas Gerais. Né? Afonso Arinos dizia que Minas é a síntese do Brasil. É verdade. Se você pensar no solo, clima, pessoas, as nossas características, mas nós somos uma só. Agora, você respeita a regionalidade. Então, você falar que o vestibular do FMG não considerava as especificidades do norte de Minas, do sul de Minas, da zona da mata, não é isso. Eu acho que nós temos que ter essa noção de que somos um Brasil e essa riqueza, as nossas diferenças, né, tem que nos ajudar a corrigir as nossas desigualdades e não amplificá-las. Eu vou fazer o vestibular para Minas que eu pego as coisas só de Minas. Eu vou fazer um para o Rio Grande do Sul que eu pego as coisas do Rio Grande do Sul. Não. Nós temos muito orgulho de sermos uma nação que temos as nossas diferenças, mas queremos corrigir a desigualdade. E você fazer do Enem, ao contrário, te permite que nós conheçamos mais o Brasil, observando. Em um ano você pode observar certas características, no outro ano aquilo, mas enfim, percebe? Eu acho que nós temos que usar as nossas diferenças para corrigir as nossas desigualdades e não utilizarmos as nossas diferenças para dizer, olha, eu quero aqui, não. Conhecemos esse Brasil que é amplo, que é diferente, mas precisamos caminhar para termos esse pensamento de nação que nós temos, né? E respeitando, e claro, culturalmente, podemos abordar questões culturais de diferentes partes nas nossas provas. Aline, nós temos alguma pergunta? Sim, o Peterson Andrade, aqui de Belo Horizonte, ele está dizendo que não recebeu ainda o cartão com endereço de prova, né? Eu acredito que muitos estão nessa situação, os Correios tiveram uma greve, então muitas pessoas vão ficando ansiosas, né? Ele está perguntando o que ele deve fazer ou se ele ainda pode aguardar mais um tempo. Não, Peterson, é isso mesmo, ninguém recebeu ainda, tá? Está dentro do nosso cronograma, porque a gente está fazendo agora todos esses, exatamente para a sua tranquilidade, Peterson, e dos outros, principalmente aqueles que pediram alguns equipamentos especiais para fazer as suas provas. Nós estamos finalizando agora essa semana tudo isso. Vocês vão estar recebendo no início de outubro. Então, tanto vai estar disponível no site, como os Correios irão integrar para vocês. Você pode no site acompanhar a sua inscrição. Mas então não se preocupe, não fique ansioso, está dentro do prazo, porque as provas são 26 de outubro, nós estamos aí exatamente a 30 dias dessas provas. Então, está dentro do nosso cronograma para você receber o seu cartão de confirmação. Em algum caso, as greves do Correio, nós já conversamos com os Correios, fizemos uma reunião no último fim de semana, até trabalhamos no sábado com os Correios, com toda a nossa equipe, e tem uma operação dedicada para isso. Essa greve não vai afetar a chegada do cartão de confirmação. Mas repito que com a sua senha, aliás, eu queria utilizar esse canal que você nos dão aqui, para ter muita atenção com a senha. Primeiro, evitar perder a senha. Segundo, não repasse essa senha para terceiros. Nós tivemos um caso, que eu vou relatar aqui porque ele é didático para nós evitarmos isso. A jovem, a participante, passou a senha para o seu namorado. E eles, por alguma razão, romperam o relacionamento e ele, com a senha, alterou todos os dados dessa participante. E nós ainda tivemos condições de corrigir, mas ela ficaria numa situação muito difícil. Porque ela era de um estado e ele pediu que ela fizesse prova em outro estado. E como ele estava com a senha, ele tinha essa autoridade para fazer isso. Não é? Porque senha é isso, é igual senha de banco. Se você passa seu cartão e sua senha para alguém, ele pode ir no banco e fazer o saque. Ele está com quase que essa procuração sua. Então, guarde a sua senha com você. Evite perder essa senha. No caso de perder, peça ao 0800, você vai receber por e-mail ou no SMS. Não é? Mas procure sempre guardar essa senha com você. E quanto ao cartão de confirmação, ele vai estar chegando no início de outubro. E ainda dá tempo de mudar? O senhor falou, né, dos locais de prova, não dá mais tempo. Não dá mais tempo, pois isso aconteceu antes, né? Aí ela percebeu, quando ela acompanha a sua inscrição, ela percebeu que havia essa modificação. Né? Mas agora não, aquilo que foi feito está feito, porque aí a prova, nós já falamos aquilo que a gente chama de instalamento, né? Já foi instalado, já está pronto, já está no Exército, já para ser distribuído no momento certo, para ser distribuído para os locais de aplicação. Sim. Uma última pergunta sobre o Enem. Ainda voltando na questão da redação, que eu acho que é o que mais desperta hoje a curiosidade das pessoas, todo mundo quer saber o que vai cair, o que não vai cair, que tema que vai ser nesse ano. Alguns professores falam também que no ano passado teve uma
ruptura de tendências, né? Porque vinha uma sequência de provas que pediam questões muito quentes do momento, né? De tecnologia, rede social, internet, exposição. E aí vem um tema no ano passado, que foi sobre a imigração, que é um tema atual, mas que não estava no calor do momento. A gente pode esperar surpresas para esse ano também? Eu não sei, realmente a redação tem uma equipe, né, que trabalha muito isso pedagógica, que vê o tema. Acho que talvez se tiver uma pessoa no país que sabe o tema, não é o presidente do INEP, porque isso é feito com muito rigor pedagógico, observando o que deve-se, né, chamar a atenção para os participantes. Mas veja só, é bom estarmos discutindo redação, né, e isso é muito bom para as escolas, é bom para a sociedade, porque nós estamos perdendo o hábito de escrever, né? Como sociedade, às vezes escrevemos aí 140 linhas, escrevemos coisas muito curtas, então eu acho que é bom isso, eu acho que independente do tema, o que é bom, é por isso que o Enem tem essa importância, porque antes o vestibular do Brasil, ele definia os currículos de ensino médio, né? 2, 3 vestibulares faziam isso, hoje não, é igual para todos, principalmente para as escolas públicas, e nós resgatarmos esse hábito de escrever. Escreve bem quem lê, né? Então é preciso também resgatar o hábito da leitura e o tema, claro, as pessoas têm que, isso é importante nas redes sociais, nos jornais, nas revistas, observando o que acontece no mundo e tendo, como você falou, a imigração é um tema atual ou não é atual? Claro que é atual, de repente não é um tema que explodiu na grande mídia, mas ele é importantíssimo nesse momento que nós vivemos de termos cada vez mais pessoas indo de um país para outro por diversas razões históricas, né? Seja econômicas, seja culturais. Então, é um tema importante. Eu acho que é isso. O participante tem que saber, olha, eu devo ler, né? Não é fazer aquele texto pronto, que quase que tem a forma, não. Ele precisa pensar, por isso que a gente coloca a quinta competência, ele propor uma alternativa para o problema. Não é que ele tem que resolver o problema, mas é a capacidade de pensar e propor que seja uma linha sequer algo, percebe? Olha, eu penso que isso deve ser tratado dessa forma. Ou seja, nós temos que resgatar esse hábito da leitura, fortalecê-lo cada vez mais, da escrita e de refletir sobre as questões que são colocadas. Por isso que ele tem o texto motivador, não é só um tema. É um texto para que dali ele possa fazer toda essa construção mental e chegar ao texto. Mas pelo menos então um tema relacionado à atualidade a gente pode esperar. Não sei, tenho a menor ideia. Eu vou com ansiedade também esperar o dia de domingo para ver o tema, que a comissão, com certeza, a gente tem muita confiança, porque são das nossas universidades o tema que eles escolheram. Todo mundo ansioso para saber o tema desse ano, inclusive eu também já estou querendo saber aqui para responder. Agora vamos falar um pouquinho também sobre o Censo da Educação Superior que o INEP divulgou recentemente. Tem um dado que chama a atenção em relação a Minas Gerais, que foi o crescimento do número de instituições, né, de ensino superior no estado, que cresceu em 10 anos mais de 71%. E o que chama mais atenção ainda é a questão da localização das instituições, que 84% delas estão no interior de Minas. Isso revela uma interiorização, que as pessoas no interior também estão buscando, mas estão tendo mais acesso ao ensino superior? Nós precisávamos fazer isso. Foi uma decisão realmente do governo federal, porque você tinha antes, as instituições eram concentradas nas capitais. A história da educação superior no Brasil, infelizmente, por diversas razões, é uma história que sempre buscou atender a elite, né? Sempre buscou atender uma classe dominante por diversas razões. Não havia uma proposta de igualdade social e de desenvolvimento social, econômico e ambiental do país. Então, uma das coisas que nós buscamos fazer nos últimos 10 anos foi exatamente interiorizar, né? Permitir que... Porque quando você coloca um campus de uma universidade federal no interior, você faz uma profunda modificação disso. Primeiro, você dá acesso a pessoas que antes não tinham condições de estudar numa instituição de ensino superior. Depois, aquela própria região, você... faz uma modificação ali cultural. Então, isso foi realmente, nós fizemos isso, foram mais de 200 campos que nós fizemos no Brasil inteiro, dando prioridades ao interior, principalmente algumas regiões do Brasil onde tínhamos deficiência. Minas tem essa característica de ter excelentes universidades, é o estado que mais concentra universidades federais, aí se você pensar, os institutos federais também, até por próprio merecimento e característica do nosso estado, e hoje muito interiorizado. A própria UFMG hoje tem campus em Montes Claros, as outras instituições todas são instituições multicampus, então isso é muito bom para Minas, além de uma boa presença de uma rede
de qualidade das não públicas, né? E além das estaduais também, que fazem um trabalho belíssimo aqui em Minas. Sim. Vamos falar também sobre a questão dos docentes que consta nessa questão do censo da educação superior, que é um dado aqui importante, que é a questão dos docentes em exercício e afastados. Dos mais de 43 mil docentes aqui em Minas Gerais, a gente tem apenas 39% deles têm mestrado e um número menor ainda tem doutorado, que é apenas 29%. Isso demonstra que está faltando capacitação, os professores precisam investir mais na qualificação deles. Isso está mudando muito. Quando a gente olha, porque a educação no Brasil ela tem que ser olhada de duas maneiras, né? Você tem a foto e o filme. A foto da educação brasileira mostra isso que você está dizendo. Nós temos uma série de desafios, mas o filme é muito bom. Se você observar esses índices comparados com 2002, o que vem acontecendo, nós estamos tendo cada vez mais pessoas capacitadas. A grande questão da educação é que a educação não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Para você formar um doutor, você demora no mínimo 4, 5 anos. Se ele começar um doutorado hoje, do que 4, 5 anos. Então, veja, é uma coisa que em 2 gerações, para você dobrar o número de doutores, tem que fazer um esforço grande. Mas o Brasil tem aumentado muito com a CAPES, o número de mestres e doutores. É acentuado esse crescimento. A maioria deles estão nas instituições de ensino superior. A grande maioria nas instituições públicas. E agora as instituições privadas também estão partindo para isso. Como é que nós estamos fazendo essa indução? Primeiro, na avaliação. As instituições que têm mestres e doutores são mais bem avaliadas. Elas têm uma avaliação melhor do INEP. O INEP faz a avaliação. Então, a avaliação é para induzir essa mudança de qualidade. Então, as instituições privadas, hoje, elas precisam investir em mestres e doutores e em tempo integral. Nós estamos desestimulando o professor horista, né? Porque a gente precisa ter esse professor lá em tempo integral. Já as públicas já fazem isso há mais tempo. Então, nós estamos trabalhando em 2 pontas, aumentando o número de mestres e doutores com os programas da CAPES, do CNPq, e, ao mesmo tempo, na avaliação, dizendo o seguinte, olha, se você tiver mestres e doutores e em tempo integral, que não for horista, você vai ser melhor pontuado. E sendo melhor pontuado, você vai ter uma série de condições. Ou seja, nós queremos aumentar a entrada de jovens no ensino superior, como nós fizemos, passamos de 3.400.000 em 2002 para 7 milhões e 37 mil agora, quer dizer, praticamente dobramos, não é mais do que dobramos, em 10 anos, mas tem que aumentar com qualidade. Então, essa qualidade é induzida principalmente pela presença do professor. Então, o filme é bom. Agora, como você diz, a fotografia mostra que nós temos ainda muito o que fazer. Mas como incentivar esses professores a buscar essa qualificação, se muitos deles têm que se cobra dedicação exclusiva e, ao mesmo tempo, eles reclamam dos valores pagos em bolsas, que eles não têm oportunidade nem tempo de ter um outro emprego, porque eles têm que ter dedicação, mas a bolsa também não é suficiente para mantê-los ali. Como conjugar esses 2 fatores? Nas instituições federais, como é que é feito? Quando o professor sai para o seu mestrado ou doutorado, ele mantém o seu salário. Então, ele recebe o salário e mais a bolsa, o que é legítimo, o que é justo, porque ele vai ter que deslocar na outra cidade. Então, ele não tem perda nenhuma. A instituição, enquanto isso, tem o professor que vai substituí-lo. E foi dessa forma que as instituições, vou falar das mineiras, né? Aí você tem a UFMG, você tem o FJF, você tem Lavra, você tem o UFV e todas essas outras, né? Como é que elas se tornaram instituições líderes aí no mundo? Porque elas fizeram essa capacitação. Elas pegaram seus professores e colocaram para treinar no exterior, a grande maioria no exterior, e outros aqui no Brasil. Então, você tem que fazer esse fluxo. As instituições privadas também fazem isso, as PUCs e outras fazem isso. Então, as instituições têm que entender isso, né? Você trabalhar em educação, é um bem público, que hoje a nossa Constituição permite que a instituição privada atue, mas é um bem público, não é um comércio qualquer, é um bem público de altíssima qualidade e de excelência e relevância. Então, ela tem que fazer a mesma coisa. Então, é uma questão de modelo gerencial, de organização. Já estão fazendo isso. Eu vou pegar o professor, ele recebe o salário, ele vai treinar, vai ter a bolsa também, então salário e bolsa, naquele período, ele retorna às suas atividades. Enquanto isso, eu tenho outro substituindo. E isso vai fazer o quê? A instituição vai melhorar. A instituição melhorando, ela também terá mais estudantes. Então, é você entender que você precisa, cada vez mais, isso é bom, o estudante brasileiro exige esse padrão de qualidade. Ele não quer o curso de R$ 1,99, ele quer compromisso, porque, principalmente a pessoa que estuda à noite, enfim, ela já tem um sacrifício que está ali, né? Durante o dia tem que trabalhar e não pôde estudar no tempo certo, ela quer um retorno de qualidade. Ela não está só em busca de um diploma. Ela precisa do aprendizado.
E nós sabemos disso. O segredo de uma boa educação, em qualquer nível da creche à pós-graduação, essencialmente é com o professor. E aí é o professor qualificado, é a essência, a base. É claro que nós sabemos o que faz uma boa escola, simplificando algo que é complexo, você tem que ter infraestrutura, você tem que ter projeto pedagógico, você tem que ter gestão, mas antes que tudo, professor. Então, por isso esse investimento forte, professor, que nós temos que fazer. Tá certo, então, nosso tempo está acabando. Aline, alguma última pergunta de leitores? O senhor gostaria de fazer alguma última consideração, alguma dica, alguma sugestão também para os alunos que vão prestar o Enem, principalmente? E o que eles devem prestar atenção? Não, é esse. Primeiro, agradecimento e contar com todos para que nós possamos ter, de fato, um Enem que represente tudo isso, né, que significa para eles. E dizer isso, essa tranquilidade, aquilo que nós falamos, que ele verifique o seu local de prova, que ele vá lá com antecedência, que ele não deixe para sair na última hora, para que todo esse esforço que ele fez durante o ano seja perdido aí nos últimos minutos, né? E vamos estar trabalhando muito, pode ter certeza, nós estamos trabalhando com muita humildade, com muita dedicação para que eles tenham um exame aí que possa corresponder à expectativa dele e dos seus familiares e desejar uma boa prova para todos. Tá certo, eu queria agradecer a presença do senhor aqui, a disponibilidade. A Aline também, obrigada pelas sugestões, pelas perguntas. E lembrando que você também pode conferir essa entrevista completa depois no nosso portal, o endereço é o www.otempo.com.br. Obrigada pela atenção, pela companhia nessa entrevista com o presidente do Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, Dr. Luiz Cláudio Costa. Obrigada, até mais.